Deputado Zé Guimarães. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, o tema da minha fala não poderia ser outro. É a discussão que o país hoje faz sobre a prorrogação ou não do auxílio emergencial que esta casa aprovou, como vários colegas já relataram. O auxílio emergencial que nós aprovamos, que o governo Bolsonaro inicialmente propôs R$200, a pressão que nós fizemos, o trabalho da oposição e de várias outras lideranças da Câmara e do Senado, o governo foi obrigado a elevar o valor para R$600. E o impacto deste auxílio emergencial, senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, brasileiros e brasileiras que nos escutam neste momento, é fortemente percebível na economia das pequenas e periferia das grandes cidades. Onde o auxílio chegou, o comércio aqueceu. Onde o auxílio chegou, a renda melhorou. E nós só não tivemos uma degradação social e econômica ainda por conta do pagamento do auxílio emergencial que esta casa, que nós aprovamos, de R$600. O governo hoje está anunciando que logo mais prorrogará por 2 meses. É uma prorrogação insuficiente. Vejam, o governo decretou estado de calamidade pública. Esta casa aprovou o orçamento de guerra, dando ao governo todas as condições para que ele gaste para salvar vidas. Em que pesa o descaso, a omissão, a irresponsabilidade no trato do enfrentamento da Covid-19. Foi esta casa que disse ao país: governo, pode gastar. O que está em jogo, o foco principal nesse momento, desde março, é salvar vidas. Que o governo ignorou, que o governo desconsiderou. E já são mais de 57 mil pessoas que não estão mais entre os seus entes queridos. E a prorrogação que o governo vai fazer agora, nós temos que discutir aqui nesta casa 2 temas que, sem eles, o Brasil não sobreviverá à devastação da crise econômica que ocorrerá até o final do ano. Ora, se tem uma pandemia que a ciência e os sanitaristas do Brasil indicam, inclusive, que a eleição não poderá ser realizada no dia 4 de outubro, como pode? Que em várias regiões do Brasil o pico da pandemia ainda não chegou. Como pode o governo só prorrogar até agosto, julho e agosto, o auxílio emergencial? Isso é um descompromisso total com o país. Não é sério. Porque nós aqui da Câmara dos Deputados, nós temos 8 projetos tramitando aqui nesta casa. O projeto do deputado Volney do PDT, que prorroga por 3 meses, deputado André. Um projeto de minha autoria que prorroga até 31 de dezembro. Pela ordem, são os 2 principais projetos que estão na fila. O do deputado Volney e o meu 2357. Depois tem o projeto da deputada Gleice por 12 meses, do Cidadania. São 8 projetos que estão tramitando. Esta casa precisa dizer ao país, deputado Zé Silva, ao relator de uma matéria igualmente importante, que é o projeto 735,
o auxílio emergencial para os agricultores familiares do país, que nós estamos negociando bem, e é bem provável que haja um acordo também para atender essa demanda do Brasil. Essa casa precisa dizer o país, é o parlamento. A autoria da lei da emergência cultural foi essa casa que fez. Aliás, a emergência cultural também, mas o auxílio emergencial foi a narrativa é nossa. E esta casa precisa dizer ao país, deputada Soraya, que a prorrogação tem que acontecer até o final de dezembro. Porque senão as famílias, eu escuto alguns argumentos que dizem, tem impacto fiscal, o Brasil não vai pagar mais 150 bilhões. Ora, se o governo quiser, basta querer, basta encarar as vidas, a sobrevivência das famílias como prioridade. Se não encarar como prioridade, não tem como as famílias sobreviverem a essa pandemia. Mas vejam, se todo mundo está dizendo, eu assisti no domingo à noite um debate na Globo News com 3 economistas, o Arthur Gianotti, o Guilherme Melo e o Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Os 3 economistas dizendo, a crise terá seu ponto máximo em setembro para outubro, que vai atingir o Brasil em todos os recantos. Como prorrogar esse auxílio emergencial somente por duas vezes? Não é possível. O apelo que eu faço, líderes, o deputado Arnaldo Jardim, que é autor de um projeto, os líderes da oposição, os líderes desta casa, do PSDB, do PMDB, e mesmo o líder do Centrão, nós temos que discutir, vamos discutir, por iniciativa nossa. Porque o governo fica o tempo todo, dependendo, vai prorrogando por 1 mês ou 2 meses. E só levará a um vexame das pessoas que ainda hoje estão esperando receber. Ainda temos 2.700.000 pessoas que não tiveram acesso ao auxílio emergencial. Ou foram negados em torno de 1,5 milhão, que foram negados, ou aqueles em torno de 1.200.000 que não receberam sequer qualquer informação do cadastro que foi feito pelo celular. Estão esperando ainda. Nós, portanto, precisamos, senhora presidenta, esta casa não pode aceitar que o governo prorrogue por apenas 2 meses, porque ele está sendo irresponsável. Numa hora como essa, aliás, até porque todo mundo sabe que quando o Lula criou o Bolsa Família, dizia que o Bolsa Família não ia impactar em nada na economia brasileira. Para cada R$1 do Bolsa Família, impactou R$1,78 do ponto de vista do crescimento da economia brasileira. Os dados iniciais do IBGE indicam que os R$600, para cada R$1 dos R$600, o impacto é de quase R$2 na economia local. Aquece o mercado, preserva os empregos daquelas famílias que têm os pequenos negócios no interior do Ceará, do Nordeste e do Brasil, e ao mesmo tempo tem impacto sim no PIB brasileiro, que já caminha para uma queda em torno de quase 10%, segundo as projeções dos economistas, os mais liberais do Brasil, já atestam que a economia brasileira terá uma queda de quase 10% este ano. Portanto, a renda emergencial não é um problema simplesmente fiscal, meus caros parlamentares, não é. Tem a ver com a economia desse país, tem a ver com a vida das famílias brasileiras. E nós não podemos, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ficarmos assistindo silenciosamente o governo o tempo todo fazendo demagogia, prorrogando por 1 mês, 2 meses, atrás aqui, deixando as famílias sem nenhuma segurança do que vai acontecer no país até o final de dezembro. No mínimo, o auxílio, essa renda emergencial,
tem que ser prorrogada até 31 de dezembro. Foi para isso que nós apresentamos os projetos. Foi para isso que eu apresentei um projeto incorporado por todos os líderes desta casa. Já é aprovado, inclusive, a urgência constitucional, que é o 2357, que tem projetos da bancada do PT, do PDT, do PCdoB, do Cidadania, do PSB. É um sentimento aqui nesta casa, que não pode a casa deixar que o presidente Bolsonaro atribua a ele. Quem quis dar R$200 está obrigado agora a dar R$600, porque esta foi a decisão do parlamento brasileiro. O outro tema, e eu concluo, senhor presidente, concluo, será objeto de um outro discurso. Concluo dizendo, a questão da renda básica. O Brasil é imprescindível para os próximos, talvez 2 ou 3 anos, se crie uma renda básica permanente, porque esse Brasil, pós-pandemia, o agravamento da crise econômica, deixará pelo menos um exército de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que não vão ter sequer como sobreviver em função do desemprego galopante que é a crise da pandemia, mas especialmente o fracasso das reformas dirigidas pelo ministro Guedes. Por favor, deputado. Concluo. Não deram qualquer resultado do ponto de vista da retomada do crescimento da economia. Muito obrigado, senhora presidenta Soraya. Obrigado, deputado Zé Guimarães. Está encerrada a votação. Sim, 190, não 273 e uma abstenção.